Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Crocodilo Reaça. Não se esqueçam de deixar o seu like, ao mesmo tempo compartilhar ao máximo, que é muito importante, e também deixar o seu comentário. Meus amigos, agora a coisa cresceu. Eu vou mostrar isso para vocês e quem é aqui da década de 70, 80, vai se lembrar de um filme. Foi um filme que marcou minha juventude, chamado USS Nimitz. Quem aqui lembra desse filme? Minha amiga Tati Maia aí, que é cinéfila como eu, deve lembrar desse filme. Você lembra desse filme, Tati Maia? USS Nimitz. Quem não assistiu, procure esse filme no YouTube, na sua lista, que vocês vão ficar impressionados. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. Semana frenética e vai começar mais frenética ainda. Além de deixar o seu like, faça a inscrição no canal. Sua inscrição é muito importante. E eu quero trazer para vocês essa informação que saiu há pouco no Poder 360. Olha só, porta-aviões dos Estados Unidos se aproxima do Oriente Médio durante conflito. Segundo o site Marine Traffic, o destino do navio é desconhecido. O governo não interferiu oficialmente nas operações iranianas. O porta-aviões dos Estados Unidos, USS Nimitz, CVN-68, e essa é a classe do CVN-68 é porque esse é o segundo maior porta-aviões americano. Mas segura aí que eu vou mostrar mais coisas para você. Esse avião é um dos mais tradicionais, ele está próximo até de se aposentar, porque hoje existe uma frota de Nimitz. Então, a classificação desse em específico é o CVN-68, que é o mais antigo deles. Ele foi visto nas proximidades do Oriente Médio, segundo o site Marine Traffic. O destino do avião, no entanto, é desconhecido. Até a última atualização da plataforma, a embarcação estava próxima do Camboja. Ou seja, ele está vindo por um lado, que é o lado sul, ali do Oriente Médio, para ficar próximo do Estreito de Hormuz. Olha só o que o Trump está fazendo. Provavelmente vai ficar próximo das águas da Arábia Saudita ou do Emirados Árabes Unidos, bem na fronteira com o Irã. Os Estados Unidos não anunciaram oficialmente que irão interferir no conflito entre Israel e Irã. Neste domingo, o presidente norte-americano Donald Trump vetou o plano de Israel para matar o Ayatollah Al-Khamenei, líder do Irã. A informação é da Reuters. E o Irã ameaça com retaliação. O que me interessa desta reportagem é esta informação. Vocês estão lembrados do filme USS Nimitz? Esse filme, que passa na década de 80, mostra o então recém-lançado porta-aviões, que é exatamente esse. E este porta-aviões é uma verdadeira máquina de guerra. Eu vou pegar alguns dados que eu busquei aqui para vocês, através de inteligência artificial, para que vocês tenham uma noção do que nós estamos falando efetivamente. E a foto que eu deixei aí para vocês é a foto dele. Olha só, eu vou pegar aqui algumas imagens. Isso daqui, olha, eu peguei junto ao ChatGPT hoje, olha lá. Entre as perguntas que ele me passou, assim, ó, se quiser, posso fazer uma arte com os comparativos ou mapa com a atual localização deles. Aqui está o mapa compilado com a posição aproximada dos maiores porta-aviões dos Estados Unidos, classes Nimitz e Ford, conforme fontes recentes. Eu peguei a localização de todos os porta-aviões americanos e vou dizer para vocês, o maior deles está vindo pelo norte, está próximo do Estreito de Gibraltar, entrando pela parte de cima. E o USS Nimitz está vindo por baixo, exatamente, De Volta ao Inferno, era o nome do filme. USS Nimitz, De Volta ao Inferno, filme sobre as viagens no tempo. Para vocês terem uma noção, eles pegam uma forte tempestade e voltam no tempo, né, como se eles estivessem, se não me engano, na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, não lembro se era na Primeira, acho que era a Primeira Guerra Mundial, se não me engano, na Segunda Guerra, desculpa, na Segunda Guerra Mundial, e eles poderiam salvar, né, Pearl Harbor. Essa é mais ou menos o enredo do filme. E esse filme é impressionante, porque ele já mostra, naquela época, né, o poderio desse monstro dos mares que é esse porta-aviões. Olha só o que eu fui pegar para vocês. O que é essa máquina de guerra e o que ela acompanha? Vocês se lembram que eu tinha trazido para vocês que os americanos tinham mandado um destroyer para a região do conflito? Destroyer é um verdadeiro navio de guerra mesmo. O porta-aviões, ele é uma máquina que leva aviões, leva mísseis, e o USS Nimitz é um porta-aviões nuclear. Ele é movido a propulsão nuclear. Olha só isso aqui, presta atenção. Veja só o que os americanos acabaram de mandar lá para o Oriente Médio. Classe Nimitz foi o primeiro da classe, ele tem 332 metros de comprimento. O tamanho da criança equivale a 3 quadras e mais um pouquinho, quase 3 quadras e meia. 100 metros dá uma quadra. Ele tem quase 3 quadras e meia de tamanho. Ele desloca com aproximadamente 100 mil toneladas. A capacidade dele é de 85 aeronaves. Tem cerca de 5 mil a 6 mil tripulantes. 5 mil a 6 mil soldados. Olha só isso daqui. E aí eu perguntei, o Nimitz CVN-68 vem com quais armamentos e qual sua
sua força de guerra? Olha só, é 100 mil quilos mesmo, conexão. É o segundo maior porta-aviões americano. E o primeiro maior porta-aviões também está se deslocando, mas eu vou aguardar primeiro a reportagem sair, porque o que o Trump está fazendo? Ele está colocando estrategicamente os dois maiores porta-aviões americanos para assegurar, na minha opinião, isso fica a minha opinião, para assegurar o comércio de petróleo, para que o Irã não feche o estreito e cause maiores prejuízos até, principalmente aos Estados Unidos. Olha só, eu perguntei então, o Nimitz CVN-68 tem quais armamentos e qual sua força de guerra? Ele respondeu, é um verdadeiro gigante de guerra dos mares. Embora seu poder ofensivo direto seja limitado, ele não é um navio de ataque como um destroyer. Sua força real está na aviação embarcada e na proteção do grupo de batalha que o acompanha. Veja os detalhes. Ele tem mísseis RM-7 Sea Sparrow. Esses mísseis são superfície-ar guiados por radar. Esses mísseis desse navio têm alcance de até 50 quilômetros de distância desse porta-aviões. Defende contra aeronaves inimigas e mísseis antinavio. Possui também os RM-116 RAM, míssil defensivo de curto alcance ideal para interceptação de mísseis de cruzeiro em baixa altitude. Possui canhões Phalanx CIWS, canhão automático de 20 milímetros, 6 mil tiros por minuto. Vai vendo. O que vai dentro deste porta-aviões de brinquedinho? Além de levar os 6 mil soldados, como está falando aqui. Olha só, capacidade para cerca de 85 a 90 aeronaves. A informação que eu tive mais recente é de que ele está com a sua capacidade máxima, 90 aeronaves embarcadas, que são o coração do poder ofensivo dele. São os caças FA-18 Super Hornet, ataque ar, terra-ar, E-2D Hawkeye, alerta aéreo antecipado, EA-18G Growler, que é fabricado para guerra eletrônica, os MH-60R e MH-60S Seahawk, que são helicópteros de resgate, guerra antissubmarino e de transporte, aqueles helicópteros enormes. Defesas e sensores. Ele possui radar AN/SPN-43, SPS-49 e SPS-48, que eu não tenho a menor ideia para que serve do que seja. Sistema ECM, contramedidas eletrônicas para enganar mísseis inimigos. Blindagem em áreas críticas, compartimentos selados e sistema anti-explosão. Mas não fica aí não. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É a quantidade de destroyers e a frota que acompanha. Ele está acompanhado de 3 destroyers, que são navios de ataque, e mais uma quantidade enorme de soldados marinheiros embarcados nesses navios de ataque. É somente isso que o Trump acabou de mandar. E ele acompanha, Quantum, um submarino nuclear, que ninguém sabe ao certo a localização, que é um submarino nuclear que acompanha este porta-aviões. Sem contar o número de fragatas e outras embarcações que também acompanha essa embarcação. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram aqui o que é a inteligência artificial. Se eu continuasse fazendo, né, perguntas, ele vai me alimentando. Você quer que eu faça? Quer que eu faça um mapeamento? Você quer que eu faça uma comparação? Quer que eu faça uma comparação de armamento, capacidade embarcada entre os dois que estão se deslocando, tudo mais? Tudo isso ele me apresentou. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Trump está para brincadeira, sim ou não? Porque eu vi hoje gente me mandando mensagem. Porque o Trump não vai conseguir resistir, porque o Trump está enfrentando todo mundo, porque o Trump é isso. Essa é a maior demonstração de força que o Trump quer dar. E aí eu vou trazer para vocês alguns detalhes. Não é só este porta-aviões, tá? Existe o outro, que é o JW Bush, que é o maior de todos, que está vindo pelo norte e este pelo sul. Esse já chegou, o outro está em deslocamento. Faz quantos litros por litro? Ele tem 4 super hélices pás e é movido por 2 turbinas nucleares. É só esse, tá? Exatamente. Esse é o poderio norte-americano. Esse é um deles que está chegando. Agora eu vou falar para vocês que estão preocupados e tudo mais. Eu quero que vocês façam a seguinte análise. E isso é muito importante para vocês observarem do que a gente está. Quando Israel, né, atacou o Irã, dizendo que na realidade estava fazendo uma defesa antecipada, existia-se a estimativa de que o Irã teria capacidade de produção de 9 bombas nucleares em poucos meses.
Agora, hoje, houve uma declaração do porta-voz de Israel, falando em português, inclusive, com a CNN, deixando claro que, atualizado, já se sabe que eles estavam preparados para produzirem 15 bombas atômicas. E o ataque aéreo que o Irã promoveu deixou bem claro que essas armas, esses mísseis de longo alcance, na realidade são de médio alcance, né? Porque a distância de 2.000 quilômetros entre Israel e o Irã. Esses mísseis, eles teriam capacidade de carregar ogivas nucleares e promover simplesmente o extermínio de Israel. Isso sou eu que estou afirmando. Porque vejam que eles fizeram um ataque maciço e furaram as defesas de Israel do Domo de Ferro, causando alguns estragos, o que assustou parte, né, dos nossos telespectadores que mandaram mensagem para mim preocupados. E eu falei, muita calma nessa hora. Israel está sendo contido na realidade por Donald Trump. O Trump está fazendo com que Israel não lance, nesse exato momento, um ataque fulminante contra o Irã. Porque Israel possui 90 bombas nucleares. 90 do tamanho daquela que foi jogada pelos americanos em Hiroshima e em Nagasaki. Então, imagina só o momento tenso que nós estamos vivendo. Porque o Irã estava muito próximo de atingir o seu objetivo. E ele está, neste exato momento, sob forte ataque da Força Aérea Israelense. Então, meus amigos, nós estamos diante de uma situação complexa. Israel acabou de atacar novamente uma das bases onde está sendo fabricado todo esse poderio nuclear iraniano. O Irã colocou o Ayatollah Khamenei lá num bunker agora há pouco, foi essa a informação, porque eles se assustaram, porque Israel tinha a capacidade, sim, de eliminar o alvo, assim como ele o fez com os outros que ele atacou. Israel tem uma capacidade de precisão que o Irã não tem, mas o Irã tem mísseis capazes de atingir a Europa. Escutem o que eu estou falando. Vocês se lembram da live que eu fiz dizendo que o mundo tinha que agradecer ao esforço de Israel? Vocês estão lembrados? Eu fiz essa live e falei para vocês não têm noção do que está em jogo. Ai, Palestina livre, Irã livre, Pérsia livre. Não tem a menor noção do que está se passando. As feminazes da Globo News esquecem que o Irã acabou de executar uma mulher porque o véu dela não estava colocado da maneira adequada. Esse é o regime ditatorial do Irã. É exatamente isso que essa trupe defende, que esses artistas agora estão defendendo. Então nós estamos avisando que o mundo estava entrando em risco e o próprio Oriente Médio estava em risco. Só que vocês não vão ver a Arábia Saudita, vocês não vão ver os Emirados Árabes Unidos, vocês não vão ver a Turquia, vocês não vão ver o Egito falando isso que eu estou falando. Mas eles, neste exato momento, por mais que eles não queiram, no íntimo eles estão agradecendo Israel. Tanto que nenhum deles levantou a voz para defender o Irã. Nenhum desses países que eu citei, de maioria muçulmana, levantou a voz para defender o Irã. E por que não o fez? Porque na realidade Israel está defendendo a todos. E eles não podem abrir a boca. Trump sabe disso. Trump tem certeza disso. Mas o Trump quer resolver de uma maneira em que o Irã abra mão do desenvolvimento da sua tecnologia nuclear. Mas isso não significa que se o Irã não entender o recado, não vai sofrer, incluindo o Egito também. Obrigado, Marci. Isso não significa que se o Irã cair na besteira de querer cometer uma loucura, ele não vai ser dizimado do mapa. Israel, até esse presente momento, está protegendo a população iraniana. Vocês vejam que as baixas que eles estão falando, teve 220 baixas, foram cientistas, membros da guarda, comandante do exército, pessoas que atuavam e, obviamente, aquilo que a gente chama de efeito colateral, porque se você manda um míssil na casa do comandante da guarda armada iraniana, é obviamente que, por mais preciso que seja, vai atingir quem estava ali andando, passeando do lado, etc. Então veja que pela fragilidade iraniana hoje, porque o Irã está sem defesa antiaérea, Israel está contendo seus ataques. Até quando? Não sei. Tá lá, 100 tiros por segundo. Dá para você contar 100 tiros por segundo? São 6.000 tiros por minuto. Dá para contar 100 tiros por segundo? O que é o poderio de uma arma dessa? Eu quero dizer para vocês que o Senhor, nosso Deus, Ele só pode tudo. E nesse exato momento, o que nós temos que fazer é orar. Nós temos que orar muito, porque a situação está tensa. Eu falei para vocês anteontem que a estimativa era do barril do petróleo chegar a $100. As bolsas asiáticas já estão abrindo nesse exato momento e a informação que eu tive é que já está sendo negociado acima de $75 o barril. Se ao invés de Urano tivesse sido dadas as centrífugas e a tecnologia que foi discutida em 2004, qual seria a consequência internacional? Terrível, Aldo Mello. Terrível. Se descobrirem isso, vai ser terrível. Vai ser terrível. Realmente vai ser, não quero nem calcular. Infelizmente, o Brasil hoje tem um
presidente que diz que vai fazer uma manifestação lá no G7, no Canadá, contra Israel. Só ele está contra Israel. Não conseguiu ver ainda o que está acontecendo. Se vocês gostam de ouvir a expressão Big Brother, não aquele que a Globo colocou daquele programinha de quinta categoria. Estou falando do Big Brother, do livro, acabou de chegar para proteger Israel. Eu quero que vocês todos tenham uma excelente noite. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, separei alguns vídeos. Se der, eu vejo se a gente consegue fazer mais uma live para vocês. Tudo posso naquele que me fortalece, quem nos fortalece é Deus. Podemos melhorar esse like. Deixa o like aí, gente. Você que não deixou o like, estava impressionado com a matéria, eu estava prestando atenção, esqueceu, sempre dando like. Ela é muito, tá bom? Grande abraço a todos. Até daqui a pouco ou amanhã. Tchau, tchau.